Do nosso camisa 7, Everton Ribeiro, lembrando que as perguntas são dos jornalistas que cobrem o dia a dia do Flamengo. O Everton, que já tem 214 jogos com a camisa do Flamengo, 33 gols. Muito boa tarde, Everton, seja bem-vindo novamente aqui à Flá TV. Começando aqui a nossa entrevista coletiva, primeira pergunta do Rafael Melo, do canal Rafa Melo. Boa tarde, Everton. Nos últimos dias falou-se muito de uma possível saída sua para o mundo árabe. Passou pela sua cabeça deixar o Flamengo nesse momento? Boa tarde a todos. Realmente, né, a gente sabe que nesse momento, quando a janela tá fechando, não só eu como alguns jogadores receberam propostas. É uma coisa normal do futebol, mas meu pensamento é sempre no Flamengo, né? Independente do que venha para mim ou para algum jogador, a gente sabe que o Flamengo tem que ser bem servido, né? Tem que primeiro passar pela diretoria, passar no que eles acham. E quando tiver uma proposta boa para todos, aí sim eu vou analisar e pensar em sair do Flamengo. Wesley Ramon, Urubu Interativo. Boa tarde, Everton. Nos últimos jogos, Ceni tem dado mais liberdade para o Isla atacar pelo lado direito. Como em 2019 e 2020, Rafinha também tinha essa liberdade. Para você, o quanto é importante ter a presença de um lateral mais ofensivo para o desenvolvimento do seu jogo? Não, me ajuda muito, né? Porque eu tenho... Com a passagem do lateral, né, abre espaço para mim poder levar a bola para dentro, poder achá-lo, né, nas costas do lateral adversário. Então, isso abre caminhos, né, para a gente poder ali na frente achar a melhor opção. Então, acredito que a equipe, né, crescendo, a gente vai crescendo junto e que a gente possa continuar fazendo bons jogos. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. O Flamengo, nesses últimos jogos, lembrou em alguns momentos a intensidade do time de 2019. O que aconteceu para esta retomada e por que só ocorreu agora? Não, foi um ano muito atípico, né? A gente sabe que ficou devendo em vários momentos. A gente não estava satisfeito. Como não está hoje ainda, a gente tem muito a melhorar. Mas a gente vem numa crescente desde o jogo do Goiás. A gente conseguiu retomar em parte o que a gente fazia de bom e a cada jogo a gente vem melhorando, vem crescendo, a confiança vem aumentando. Isso é muito importante pro jogador, né? E acredito que numa hora certa, numa reta final de campeonato, e a gente espera aí nesse clássico fazer um grande jogo e continuar crescendo nessa reta final de campeonato. Juliano Cossenza, coluna do Fla. Boa tarde, Everton. A que você deve sua queda de rendimento após a seleção e o que mudou nas duas últimas partidas para a melhora no desempenho? Não, quando você vai para a seleção, né, a gente sabe que a expectativa aumenta, a cobrança aumenta e eu já estava preparado para isso. Só que, infelizmente, eu também me cobro muito, né, e quando as coisas não dão certo, o primeiro a querer melhorar sou eu. Eu sabia, né, que em vários jogos eu não estava conseguindo fazer, às vezes, nem a coisa mais simples, né? Quando você perde a confiança, você tenta fazer o simples para retomar a confiança e ainda estava errando. Mas junto com o Rogério, junto com meus companheiros, eles me deram apoio. Botei na cabeça que tinha que melhorar e trabalhei para estar nesse momento novamente ajudando, fazendo gol, dando assistência, que é o que todo mundo espera de mim, é o que eu espero que eu possa fazer dentro de campo, a diferença, e daqui para frente eu tenho certeza que vai ser cada vez melhor. Monique Danello, TNT Esportes. Everton, tudo bem? Ainda se fala que o Al Nassr pode fazer uma nova investida pela tua contratação no meio do ano. A gente sabe também que o Tite ficou muito satisfeito com o que você apresentou na seleção no fim do ano passado. Como você tem colocado tudo isso na balança ao pensar no teu futuro, levando em conta teu sonho de seguir na seleção e disputar a Copa do Mundo? Realmente, a Copa, né, é um sonho de todo jogador. O meu não é diferente.
Mas eu não penso muito o que vai acontecer para frente, penso no agora, né? A gente sabe que está numa reta final de brasileiro, com chances de chegar ao título. Então, meu pensamento é só aqui no Flamengo, no próximo jogo, que é contra o Vasco, para a gente poder vencer e assim continuar na briga pelo título. Gabriel Reis, paparazzo rubro-negro. Boa tarde, Everton. Muitos questionam sua liderança como capitão, por ter um estilo mais quieto e tranquilo. Queria aproveitar a oportunidade para lhe pedir a sua versão sobre este assunto e como recebe essas críticas em uma temporada desafiadora. Isso influencia na sua decisão de ouvir e aceitar possíveis propostas? A gente sabe que no futebol, né, a cobrança é forte, elogios e críticas, né, são normais. A gente tem que saber a crítica que pode me ajudar a crescer e o elogio também que pode me ajudar a melhorar. Não tem que saber medir bem e isso não influencia em nada para mim. Sidão Marinho, Rádio Transamérica. Boa tarde, Everton. A última vez que o Flamengo perdeu para o Vasco foi em 2016. De lá para cá, são 16 jogos de invencibilidade. Pela experiência que você tem nesse clássico e levando em consideração o 4x4 de 2019, qual a expectativa para o jogo de amanhã? Mesmo com o Vasco brigando contra o rebaixamento, é um jogo complicado? Com certeza, né? É um grande clássico do futebol brasileiro, né? Não é só do Rio de Janeiro. Então, a gente sabe que eles redobram a atenção contra a gente. O ano passado foi uma amostra disso e acredito que amanhã não vai ser diferente. Então, a gente tem que entrar totalmente focado, pensando no nosso jogo, para a gente poder criar chances e fazer os gols e não sofrer como a gente vem marcando melhor. A gente está conseguindo criar mais chances e isso vem fazendo diferença para a gente. Diogo Dantas, o Globo. Everton, tudo bem? Em clássicos como o de amanhã contra o Vasco, jogadores como você normalmente desequilibram. Qual a importância que você dá às jogadas individuais nestas partidas? Quem você enxerga com maior potencial dos dois lados para isso? E por onde anda o Everton Ribeiro, driblador que encantava até pouco tempo? O Everton está aí no Flamengo, tá jogando, está tentando fazer o seu melhor. E a gente espera que amanhã, eu, junto com os companheiros, a gente possa fazer a diferença novamente, ali na frente, podendo criar jogadas. A gente sabe que é uma equipe que marca muito, então, com a nossa habilidade, com o nosso jeito de tocar a bola, de ir para cima, a gente criar jogadas, fazer gols. Tem que ficar atento na marcação, né, também, porque tem uma equipe que tem o Benítez, o Cano, que pode fazer a diferença para eles. Então, a gente está bem atento no que tem que fazer amanhã. Bruno Cantarelli, Band. Everton, o Flamengo chega no Clássico jogando o melhor futebol que já jogou na temporada? A gente vem num momento muito bom, né? Uma confiança muito alta, sabendo o que tem que fazer dentro de campo. E, como eu falei, num momento importantíssimo, para a gente poder continuar brigando por título até o final do campeonato. Rafael De Angeli, TV Globo. Uma das melhores atuações recentes do Vasco, se não a melhor, foi contra o Atlético Mineiro. O time jogou fechado e mesmo assim conseguiu fazer 3 gols. Vocês estão se preparando para enfrentar esse tipo de equipe que quase não vai se expor? Eu acredito que sim, né? Uma característica já, né, desse time do Vasco, jogar no contra-ataque. E por isso que eu falei, a gente tem que estar bem atento na marcação, para quando a gente estiver atacando, caso a gente acabe perdendo a bola, poder recuperar o mais rápido possível para não dar essa chance do contra-ataque do Vasco. Bruna Deltri, Record TV. Everton, os torcedores nas redes sociais estão brincando que estão iludidos novamente e acreditando muito no título brasileiro. Você pensa bastante no título e acha que a vitória no Clássico pode dar ainda mais confiança para essa conquista? Sem dúvida, a gente pensa muito, né, nesse título. A gente sabe que não vai ser fácil, porque agora, no momento, não depende só da gente. Então, a gente tem que pensar jogo a jogo e o mais importante agora é contra o Vasco, para a gente poder continuar nessa briga. Renan Moura, Rádio Globo. Quem tem a sequência mais difícil pelo título até a última rodada? Você faz simulações com a tabela?
A minha simulação é a gente vencendo e eles perdendo todas, né? É a melhor simulação possível, mas a gente sabe que vai ser difícil, as outras equipes estão bem também e, como eu falei, a gente tem que pensar só na gente, fazer o nosso melhor para a gente poder vencer no jogo a jogo. Cícero Melo e ESPN. Além da vitória do Flamengo, seria importante um tropeço do Inter diante do Atlético Paranaense para que o Flamengo passe a depender só de si para ser campeão. É possível o Inter perder ou empatar em Curitiba? Vale secar? Não, a gente dá aquela secada de leve, né? Mas a gente tem que pensar no nosso primeiro, né? Saber que vai ter um clássico pela frente, um jogo difícil. A gente tem que entrar preparado, com a mesma intensidade do que a gente vem jogando os últimos jogos, na mesma concentração, que aí depois a gente vai ver o que vai acontecer na próxima rodada. Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique dando choque. Everton, a torcida identifica algumas semelhanças com 2009, que foi decidido com um gol de bola parada e o Flamengo não marca um gol de falta desde 2018, mesmo com tantos talentos no seu elenco atual. Ao que você atribui isso? A gente sabe que antes, né, saía muito mais gols de bola parada, a gente se cobra muito, a gente treina bastante, infelizmente não está saindo nos jogos, né, que é o mais importante, mas, como eu falei, continuar treinando para quando sair no jogo uma bola ali frontal, a gente poder caprichar e sair esse gol aí que a gente tanto espera. Última pergunta, Raíssa Simplício, Goal. Boa tarde, Everton. Recentemente, o Diego Ribas comentou sobre o ano de eleição, que acontecem coisas que atrapalham o time. Domenech deu uma entrevista ontem falando sobre isso. Disse que algumas pessoas até comemoravam quando o Flamengo perdia. Queria te perguntar o que você acha sobre as declarações dos dois e o quanto isso afeta no dia a dia do futebol. A gente tenta se blindar, né, do que vem de fora, das situações políticas, que a gente sabe também que acontece. Acho que é a minha segunda vez, né, que vamos ter eleições, então a gente já está um pouco calejado, tenta passar, né, para os que estão vivendo isso a primeira vez, que é um ano mais atribulado, mas a gente tem que pensar no campo e pensar nas vitórias. Obrigada, Everton. Valeu. E assim a gente encerra aqui a entrevista coletiva do nosso Camisa 7, Everton Ribeiro. E só lembrando que amanhã tem Flamengo e Vasco, vocês vão acompanhar a transmissão em áudio na Flá TV. A transmissão começa